Olá, boa noite. Esse primeiro dia do 8º Congresso Brain foi fantástico, com apresentações por parte dos alunos, por parte dos convidados. Magnífico. E agora nós chegamos no ponto alto do primeiro dia, sobre fake news. Eu acredito que esse é um tema muito importante para a ciência de uma maneira geral e para a população de uma maneira geral, porque, infelizmente, a gente vê que a fake news ela tem um impacto grande na nossa sociedade. Algumas, talvez, mas assim, a gente acha que possam ser inócuas, mas algumas, elas podem custar a vida das pessoas. E para falar sobre esse tema, nós temos a honra e o privilégio de convidar o professor Luiz Carlos Dias, que é o professor da Unicamp, professor titular. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e comandante da Ordem Nacional do Mérito Científico. E o Luiz Carlos tem sido uma pessoa que tem estado à frente, né, nos primeiros momentos da pandemia, em que ele viu a necessidade da ciência, do cientista, vir à frente e fazer o seu posicionamento para a sociedade. Eu diria que o Luiz realmente ele cumpriu, além da figura científica, mas uma figura de cidadão, né, preocupado com o bem-estar de todos. Bem-vindo, professor Luiz Carlos Dias. É uma honra tê-lo conosco, né, para vir compartilhar aqui nessa sessão especial, né, da noite sobre fake news, de você vir compartilhar da sua experiência nesses 2 anos de trabalho intenso, árduo, né? E você estava falando nos bastidores, muitas vezes até perseguido. Eu fico imaginando, é uma coisa surreal até, né? Ser perseguido, né, por você querer o bem do próximo, né? Trazer o que há de conhecimento sobre a luz da ciência. Bom, Luiz, bem-vindo. Muito boa noite, professor Lilimin. Muitíssimo obrigado por esse super honroso convite para conversar com vocês aqui hoje um pouquinho, né, sobre o combate à fake news nesses tempos obscuros, né, nesses tempos tenebrosos de negacionismo científico, de obscurantismo intelectual. É um enorme prazer estar aqui hoje conversando com vocês que estão participando aí do 8º Congresso Brain. Eu desejo que seja um sucesso esse evento. Eu vou procurar dar a minha pequena contribuição aqui numa discussão que eu considero, professor, extremamente importante, não só no combate agora, nesse momento, à pandemia, a pandemia ainda não acabou, mas também para o nosso futuro, né? Nós precisamos motivar toda uma nova geração de cientistas para que a gente possa estar melhor preparado, né? Se no futuro, ou quando no futuro nós enfrentarmos uma nova crise sanitária, né, um novo problema complexo como foi essa pandemia da Covid-19. Eu vou fazer inicialmente uma apresentação, então se vocês puderem disponibilizar os slides, eu agradeço muito. E vou fazer uma apresentação de mais ou menos 30, 35 minutos e depois eu vou ficar aqui à disposição com vocês para conversar. Então, se eu puder começar já mostrando os slides, eu imagino que vocês estejam vendo aqui na tela de vocês. Bom, ciência. Ciência, gente, significa conhecimento. E nós, cientistas, pesquisadores, em todas as áreas da ciência, né, porque todas as ciências são humanas, as exatas, as humanas, as sociais, nós procuramos entender como funciona o universo, né? Nós procuramos sempre a verdade. Nós procuramos, através do método científico, que é um conjunto de regras que nós utilizamos em cada uma das áreas para realizar os nossos experimentos, nós procuramos produzir novos conhecimentos ou corrigir conhecimentos já existentes, porque a ciência ela é muito dinâmica, a ciência ela pode mudar de opinião desde que novas evidências científicas robustas possam surgir. A ciência está sempre tentando, né, corrigir
caminhos. Eu costumo dizer que a ciência é o mais próximo da verdade que nós podemos estar. E nós, cientistas, em todas as áreas, temos essa curiosidade nata de entender, né, o funcionamento das coisas. A ciência, gente, é muito importante deixar claro que ela não lida com achismos, com opiniões pessoais. A ciência também não lida com verdades absolutas exatamente por causa desse dinamismo, e ela pode mudar de opinião. Tá? E o método científico ele é extremamente necessário para coibir os achismos, as opiniões pessoais, né, a subjetividade, e produzir conhecimentos, né, com comprovação científica válida, principalmente no combate a uma crise sanitária, como foi a pandemia da Covid-19, produzir conhecimentos, né, científicos robustos que possam ajudar a balizar as políticas públicas na área de saúde. Então, a ciência ela é fundamental. Eu costumo dizer também que a ciência liberta, a ciência salva vidas, a ciência é a nossa melhor estratégia, a nossa melhor ferramenta para combater o obscurantismo intelectual, o negacionismo científico, a picaretagem, o charlatanismo, a enganação e as pseudociências. Mas veio a pandemia da Covid-19, ela surgiu lá, ela foi descrita para o mundo, né, no dia 31 de dezembro de 2019. Nós não tínhamos a menor ideia, né, do que estava para vir. Nós estávamos comemorando a passagem de 2019 para 2020. E aí, junto com um vírus que mata, um vírus que deixa sequelas irreversíveis, sequelas neurológicas, né, respiratórias, pulmonares, cardiovasculares, veio junto com esse vírus, o SARS-CoV-2, que causa Covid-19, um outro vírus, o vírus da mentira, o vírus das fake news, o vírus da enganação, o vírus da pseudociência, um vírus que também mata, gente, um vírus que também deixa sequelas irreversíveis, um vírus que engana, um vírus que ludibria. A Organização Mundial da Saúde, ela reconheceu já desde o início, né, da pandemia e nos primeiros meses a existência de uma infodemia. O que é? Um excesso de informações, sejam elas informações corretas, baseadas na ciência, no método científico, nas melhores evidências científicas, mas principalmente um excesso de informações falsas, de baixíssima qualidade, né, de notícias que a gente considera notícias assassinas, porque elas mentem e elas matam, ajudam, né, a enganar as pessoas. E essa disseminação de notícias falsas, ela contaminou totalmente o debate na área de saúde pública. E nós vimos, não só no Brasil, em outros países, mas eu vou focar essa fala hoje aqui no Brasil, né, negacionistas da ciência, desde o início relativizando a gravidade da crise sanitária, principalmente políticos, alguns líderes religiosos, jornalistas, ex-atletas, pessoas que não entendem nada de ciência, mas desde o início relativizando, né, a gravidade, dizendo que a pandemia não era uma doença tão grave, que não chegaria a morrer nem 1.000 pessoas, que era uma gripezinha. E desde o início eles atacaram as medidas não farmacológicas, né, as medidas de restrição de movimento, como o distanciamento físico, né, o lockdown, o uso de máscaras. Atacaram as vacinas que eu vou falar bastante aqui, que são, sem dúvida nenhuma, as grandes estrelas dessa pandemia. Eles atacaram a ciência, as nossas instituições produtoras de conhecimento, as nossas universidades e institutos públicos, as nossas instituições epistemológicas, atacaram e perseguiram cientistas, defenderam tratamentos sem eficácia comprovada, como os medicamentos, né, do kit Covid, com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, que infelizmente não trouxeram nenhum tipo de benefício à pandemia, mas atrapalharam muito, né, o combate à Covid-19, e eles criaram outras alternativas, sempre oferecendo falsas esperanças. Uso de cânfora, homeopatia, à base de coronino, que é preparado com secreções de pessoas com Covid, ozonioterapia retal, o próprio kit Covid, como eu falei, e espalharam pelas redes sociais conteúdos com muita desinformação, com mentiras, com teorias da conspiração, sempre seguindo uma agenda financeira, política ou religiosa. E nós tivemos vários atores aí, desde o início da pandemia, fomentando essa desinformação e distorcendo fatos. E aí nós não podemos deixar de salientar novamente, como eu já falei anteriormente, políticos em todos os níveis, ex-atletas, jornalistas, uma parte da mídia jornalista, né, uma parte da nossa mídia, líderes religiosos. Esses não entendem nada de ciência, mas eles se juntaram a colegas nossos da academia,
Há pessoas que frequentaram e frequentam as nossas reuniões de departamento, as nossas reuniões de congregação, de conselho nas várias universidades e conselho superior, que participam de eventos e congressos conosco. Pessoas que têm uma formação de ciência, mas que venderam as suas biografias para defender uma bandeira política. Além de médicos, médicos em todas as áreas do conhecimento, pessoas que nós formamos nas nossas instituições públicas, muitos deles que ainda fazem alguma ciência, a maior parte deles que não faz ciência e que não estão atualizados, né, com os grandes avanços que a ciência teve nos últimos anos, que não entendem o que é um ensaio pré-clínico, o que é um ensaio clínico de fase 1, fase 2, fase 3 para medicamentos ou para vacinas, mas que se juntaram a todos, né, esses atores a um movimento negacionista, né, e espalharam pelas redes sociais, nos aplicativos como Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram, YouTube, vários conteúdos, né, com fake news, com notícias mentirosas, com notícias falsas. E o Brasil, desde o início da pandemia, é um ambiente propício, tanto para o espalhamento do vírus da Covid-19, não é à toa que nós tivemos vários desenvolvedores de vacinas aqui realizando estudos, né, de fase 3, principalmente. Nós atingimos aí 660 mil óbitos subnotificados causados pela Covid. Então, foi um ambiente propício, né, pela falta de combate efetivo à pandemia, desde o início da pandemia, para o espalhamento do vírus da Covid, mas também, gente, para o espalhamento do vírus da fake news, esse que também mata, né, esse que também deixa sequelas. Então, essas notícias, elas são espalhadas nos aplicativos de redes sociais, eles têm enorme capilaridade, eles se espalham facilmente. Elas são espalhadas, elas são organizadas por um comitê que, durante esses anos, nós que estamos combatendo esse movimento, nós conhecemos muito bem. Um comitê que está lá no chamado gabinete paralelo, no gabinete do ódio, e eles espalham, né, teorias da conspiração, crenças infundadas e essas curas milagrosas e esses discursos falsos, esses discursos de ódio, que são distribuídos nos aplicativos de redes sociais, né, e atingem grande parte da população brasileira que não tem conhecimento da ciência, que não tem conhecimento, que não tem o discernimento necessário, por exemplo, para avaliar isso de forma crítica. E muitos deles acabam passando esses conteúdos para outras pessoas. Esse crescimento, gente, desse movimento negacionista no Brasil, do espalhamento de fake news, ele afeta a minha vida, ele afeta a vida de todos vocês, dos seus pais, familiares, dos seus amigos, afeta a vida de todas as pessoas. Então, nós não podemos permitir que esse movimento, né, negacionista, esse movimento, né, pseudocientífico, esse movimento anti-vacinas cresça mais no Brasil. Eles criam notícias que são notícias assassinas. E hoje, né, nós vivemos, ou desde o início da pandemia, nós vivemos assim, um cabo de guerra, uma queda de braço. De um lado, ciência, cientistas, né, que faz um trabalho sério, tentando levar a informação correta para a sociedade, baseada nos melhores resultados científicos, né, e médicos também, que seguem a ciência, e do outro lado, pseudocientistas, jornalistas, políticos, líderes religiosos, pessoas defendendo uma bandeira política e também questões financeiras e religiosas. E no meio de ciência versus pseudociência está a população brasileira, totalmente perdida desde o início, querendo acreditar em alguém, querendo acreditar em alguma coisa. Então, acabou acreditando naquilo que chegava mais facilmente através dos aplicativos de redes sociais. Acabou acreditando em qualquer coisa, né? E não é fácil você lutar contra um movimento que cria e que é tão organizado e que é tão financiado, né, quando você não tem a mesma organização, quando você não tem financiamento. A luta, ela é uma luta desigual, é uma luta insana, é uma luta que a gente fez, eu e vários outros colegas, né, do meio acadêmico, de baixo para cima, contra o movimento lá de cima, muito, muito, muito organizado. E a gente sabe que declarações de políticos, sejam eles vereadores, prefeitos, deputados, governadores, senadores, presidente, elas têm um peso enorme para inflar as bases negacionistas nas redes sociais, né? Espalhando discursos de ódio para inflar essas bases que estão ali, né? Necessitando exatamente serem lembradas. Então, esses atores todos disseminaram muita desinformação, mais desinformação até do que os algoritmos, que a gente sabe que replicam postagens nas redes sociais, os robozinhos, né? Ou os bots, né? Esses atores, esses negacionistas, eles dormem e acordam pensando nas fake news que eles vão acordar no dia seguinte. Eles se alimentam de fake news. É uma verdadeira seita, gente.
né, que vive de mentiras, que vive de criar notícias que são notícias assassinas. No país, nós vivemos, infelizmente, hoje um poço sem fundo de desinformação. A população brasileira, né, nós percebemos durante essa pandemia, ela está totalmente vulnerável, ela está totalmente à mercê, né, desses atores que fomentam mentiras. E esse foi, desde o início, um dos maiores obstáculos para o combate, né, à pandemia, a desinformação. A desinformação ela impede que pessoas que não têm acesso à informação correta, né, principalmente as pessoas com maior vulnerabilidade social, tenham acesso à informação correta, verdadeira, de qualidade que pode salvar vidas. E esse movimento crescendo no Brasil, gente, vamos prestar atenção nisso. Ele nunca foi muito forte, o movimento anti-vacinas nunca foi muito forte no Brasil. Ele é forte nos Estados Unidos, ele é forte em alguns países europeus, mas ele está crescendo aqui nesse momento e nós não podemos, né, fechar os olhos para isso. O movimento anti-vacinas, ele é um movimento contrário à ciência. Ele é contrário à ciência, ele é contrário às vacinas como estratégia de saúde pública. A ciência não faz parte da visão de mundo deles. Né? Na visão de mundo deles, a ciência e o método científico não têm lugar. Né? Então, são vários atores aqui também atuando contra as vacinas. Hoje nós temos um movimento anti-vacinas no Brasil que é muito focado nas vacinas contra a Covid-19. Tá? Ele não é ainda muito focado contra as vacinas do nosso calendário infantil, as principais vacinas, mas ele vai afetar, crescendo, ele vai afetar todas as vacinas do nosso calendário infantil, tá? Para as nossas crianças até 5 anos. É um movimento que coloca vidas em risco, um movimento anti-ciência. E desde o início da pandemia, eles criaram áudios, vários conteúdos para as redes sociais, vídeos, né? Com pessoas falando com tom de voz sereno, com olhar meigo, com sorriso no rosto. Mas, gente, cada olhar, cada palavra, cada sorriso, né? Ele foi planejado exatamente como uma técnica de manipulação, como uma estratégia para manipular a opinião pública, para enganar quem está aí do outro lado, recebendo esse conteúdo com desinformação. Muitas vezes eles usaram pessoas com título de doutor, um jaleco branco, como se um título de doutor ou um jaleco branco fossem sinônimos de ética, de dignidade, de responsabilidade cívica, de responsabilidade social. A pandemia deixou muito claro que não, gente. Né? Nós temos aqui crises também éticas, né? Crises de responsabilidade cívica e social. Nós vamos ter que lidar com várias coisas aí, né, no futuro. Então, esses vídeos e esses áudios, eles foram colocados de forma absolutamente cruel para enganar pessoas que não têm acesso à informação, disseminando, a partir do momento em que as vacinas começaram a ser aprovadas e utilizadas na população real, né, depois dos ensaios clínicos de fase 3, eles começaram, né, a disseminar muitos conteúdos anti-vacinas. Nós passamos pela maior campanha de desinformação da nossa história nesse período de 2 anos da pandemia, particularmente depois que as vacinas começaram a ser aprovadas. E esse movimento anti-vacina, gente, é um movimento criminoso, é um movimento irresponsável, é um movimento anti-ciência contra as vacinas. Vacinas salvam cerca de 3 a 4 milhões de vidas por ano, né? Desde crianças até idosos. A sua qualidade de vida, na vida adulta, ela depende muito das vacinas também que você toma enquanto criança. Principalmente para as doenças respiratórias, vacinas salvam aí cerca de 4 vidas por minuto. Graças às vacinas, nós erradicamos a varíola do planeta, que matou quase 350 milhões de pessoas até o século XX. Graças às vacinas, nós mantemos doenças que matam, que deixam sequelas, que incapacitam sob controle, doenças como poliomielite, paralisia infantil, sarampo, cachumba, catapora, rubéola, febre amarela e várias outras. Se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa, se vocês estão acompanhando o Congresso Brain, gente, vocês devem às vacinas que tomaram. Claro, a alimentação, a antibióticos também, que revolucionaram a saúde pública. Saneamento básico, esgoto tratado e água potável. Essas são as nossas melhores ferramentas de saúde pública. E nesse momento, nós temos a responsabilidade cívica de lutar e continuar lutando contra a maior campanha de desinformação da história, que pode levar a população brasileira a desconfiar não só, ou que levou, né, não só a desconfiar das vacinas contra a Covid, mas a desconfiar das vacinas do nosso calendário infantil. E nós temos aqui no país o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, que é um exemplo, né, para todos os países, principalmente para aqueles países com mais de 100 milhões de habitantes. O Brasil tem algo em torno aí de 215 milhões de habitantes, né, embora o censo não tenha sido atualizado último. O movimento anti-vacinas e a relutância para a vacinação,
é considerada pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU uma das 10 ameaças à saúde global. Tem aqui poluição do ar e mudanças climáticas, que a gente sabe, doenças crônicas não transmissíveis, a pandemia da influenza e Covid, cenários de fragilidade e vulnerabilidade, principalmente nos países, né, de baixa renda, que afeta as populações mais vulneráveis nesse país, resistência antimicrobiana, que, aliás, com esse uso desenfreado que nós vimos aí de um dos medicamentos do kit Covid, a azitromicina, nós corremos um sério risco de aumentar, né, essa questão de resistência antimicrobiana. Ebola e outros patógenos de alto risco, cuidados primários de saúde, acesso a medicamentos e vacinas. Não basta você ter medicamento, não basta você ter vacina, você precisa garantir acesso. Acesso é uma das questões mais complicadas aqui. Vejam as populações, né, nos países africanos, no Oriente Médio, essas populações mais vulneráveis nos países de baixa renda, eles não têm dinheiro para comprar vacinas, eles não têm como produzir vacinas, eles não têm uma Fiocruz, um Butantan lá. Então, eles precisam de ajuda, de colaboração dessas organizações humanitárias e que os países ricos, né, comprem vacinas e mandem vacinas para lá. Mas não basta mandar, porque tem que garantir acesso. A vacina tem que chegar em quem mais precisa. E esse é um problema muito sério em saúde pública. Dengue, HIV, e está aqui, em 10º, relutância para vacinação e movimento anti-vacinas. Relutância para vacinação são aquelas pessoas que tomam algumas vacinas, mas não tomam outras, que têm algumas dúvidas sinceras, honestas, sobre as vacinas. Algumas são mais adeptas de curas naturais, mas o movimento anti-vacinas não. O movimento anti-vacinas ele é anti todas as vacinas, ele é contra todas as vacinas. Aqui no Brasil, hoje, o movimento anti-vacinas está mais focado, mais centrado nas vacinas contra a Covid-19. Mas vejam, isso aqui é um trabalho que saiu agora, em fevereiro de 2022, na revista Pesquisa FAPESP, o tombo na vacinação infantil. Se vocês olharem aqui, gente, a queda na vacinação infantil para as principais vacinas, olha só, hepatite A, BCG, poliomielite, pentavalente, hepatite B, rotavírus, meningocócica, pneumocócica, tríplice viral, primeira dose, a cobertura vacinal fica entre 64% e 72%. Essa cobertura vacinal ela vem caindo por várias razões. Uma delas, o próprio sucesso das vacinas, porque muitas pessoas acham que, como não vêm mais essas doenças, sarampo, poliomielite, essas doenças não estão mais aí, elas já foram erradicadas. Não, gente. Elas dependem de uma alta cobertura vacinal. Se a cobertura vacinal começar a cair muito, elas podem ressurgir. Sarampo, por exemplo, que é um vírus, né, transmitido por um vírus, que uma pessoa transmite para outras 14, 15, tem uma alta taxa de reprodutibilidade basal. Se a cobertura vacinal cair abaixo de 90%, por exemplo, nós já temos casos de sarampo, como aconteceu em 2018 para 2019. Então, nós precisamos manter a cobertura vacinal elevadíssima. Mas nós sempre tivemos nesse país campanhas de conscientização da população brasileira sobre a importância de se vacinar contra essas doenças. Algo que faltou agora na Covid, porque nós passamos, desde o início da pandemia, né, lutando principalmente contra políticas oficiais, né, do atual Ministério da Saúde contra a vacinação, defendendo medicamentos sem eficácia. Então, faltaram, né, campanhas de conscientização vindas lá de cima, de quem deveria estar zelando, cuidando da população brasileira. Então, a ausência de campanhas de conscientização, o próprio sucesso das vacinas, como eu mencionei, que as pessoas acham que as doenças não estão mais aí, faltam novas contratações, falta organizar melhor o SUS, que é quem é responsável pela distribuição através do PNI, tem muitas pessoas lá com sobrecarga de serviços, precisa abrir, por exemplo, em outros dias, feriado de semana, fim de semana, porque as pessoas trabalham, não tem como vir. Muitas pessoas não têm acesso, por exemplo, a uma consulta médica para poder vacinar seus filhos, esse também é um dos maiores problemas, né? E aqui tem, é claro, o movimento anti-vacinas crescendo nesse país. Bom, desde o início da pandemia, indignado, né, com toda a situação que eu estava acompanhando, eu já participei em outros momentos de audiências públicas, eu fui responsável, por exemplo, por esclarecer aquele caso da fosfetanolamina sintética, a pílula do câncer, né, quando eu fui convidado em 2015, 2016 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para fazer análise das cápsulas, nós descobrimos a farsa que era a fosfetanolamina sintética, a pílula do câncer. Então, ali eu tive a oportunidade de participar de várias audiências públicas e é inacreditável, gente, o baixo nível dos nossos políticos, dos nossos deputados, dos nossos senadores. Mas eu não imaginava que em algum momento da minha vida, das nossas vidas, nós iríamos passar por uma campanha tão forte de desinformação como que aconteceu com a Covid-19. Então, lá no início, né, nós estávamos aqui em lockdown, a pandemia começou aqui no Brasil oficialmente, né, as primeiras medidas foram tomadas no dia
11 de março de 2020, completou 2 anos agora, e ali nós começamos a ser, né, bombardeados com uma série de notícias, né, de notícias falsas, de fake news, de tratamentos milagrosos já desde o início, chegando pelos aplicativos de redes sociais, nos grupos das nossas famílias, os nossos pais, mães, tios, tias, avós, irmãos, amigos de futebol, amigos de outras modalidades esportivas, enfim, dos grupos a que a gente pertencia, e quem aqui não recebia essas notícias falsas nos grupos de família. Isso foi uma praga que assolou o país lá desde o início já da pandemia. Então, indignado com isso, eu nunca fui um divulgador científico. Eu sou um cientista, eu coordeno um laboratório, um consórcio internacional com 2 organizações fantásticas que estão salvando milhões de vidas, DNDi e MMV. O nosso objetivo é desenvolver medicamentos para tratar malária e doença de Chagas. Malária, aliás, gente, que mata uma criança a cada 2 minutos no mundo. É a doença dessas parasitárias tropicais que mais mata no mundo. Então, nós procuramos desenvolver um medicamento que seja útil para tratar crianças e gestantes. Mas essa onda de desinformação chegou, e aí eu me senti na obrigação de como cientista, né, de como pai, e também para tentar entender o que estava acontecendo com a pandemia, o que era esse vírus desconhecido, e para explicar, primeiro para mim, para as minhas filhas, para os meus pais, para os meus amigos, para todo mundo que me escrevia tirando dúvida, o que era verdade, o que não era verdade, e entender também, né, como o vírus infectava, enfim, que tipo de medicamentos realmente poderia funcionar, quanto tempo levaria para ter uma vacina. Então, esses foram 2 anos assim que eu mergulhei, né, de corpo e alma, era sábado, domingo, feriado, todo fim de semana, lendo tudo que saía sobre o Covid para tentar esclarecer. Aí fui produzindo conteúdos. E aí, alguns vídeos e áudios que chegavam pelos aplicativos de redes sociais foram me deixando absolutamente indignado, de pessoas, né, de médicos, de ex-atletas, né, de políticos, inventando, disseminando mentiras sobre tratamentos sem eficácia, depois dizendo que as vacinas estavam sendo testadas e estavam matando voluntários, isso estava sendo escondido, né? E aí eu comecei a criar alguns conteúdos para as redes sociais. Na época, em março de 2020, eu só tinha um perfil no Facebook, eu não tinha Instagram, daí eu criei um Instagram, e aí comecei a divulgar alguns desses conteúdos, principalmente vídeos, né, combatendo esses outros vídeos mentirosos, acabaram viralizando, e aí eu comecei a me envolver com uma série de outras pessoas que estavam também tentando ajudar a combater, a ajudar a esclarecer a população brasileira. E foram vários, né? Eu já, desde o início da pandemia, eu participei, gente, de mais de 600 atividades em termos de lives como essa, entrevistas para rádio, jornal, TV, mídia local, mídia nacional, colunas para o Jornal da Unicamp, enfim, foram vários os momentos assim de reuniões com grupos organizados da sociedade, né? Com corpo de bombeiros, né? Com prefeitos, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. O movimento Vem para as Ruas Brasil, que não é um movimento nem de direita, nem de esquerda, né? Com o Grupo Mulheres do Brasil, com vários funcionários de shopping centers, enfim, né? Com líderes religiosos, né? Conversar com grupos religiosos foi um momento assim muito importante para mim, né? Apesar de eu ter as minhas convicções, mas é muito importante porque eles têm realmente muitas dúvidas, e algumas das fake news afetavam muito esses grupos, né? Aí, no meio do caminho, aí eu conheci algumas pessoas maravilhosas aqui, nós criamos um grupo. Na verdade, essa moça aqui, ó, a Priscila, paramédica lá de Londres, ela é uma brasileira que atua em Londres, ela criou o grupo #DerrubeAsFakeNews. Nós somos mais de 35, talvez, pesquisadores em várias áreas, né? Química, biologia, farmácia, e médicos de várias especialidades. Tem aqui a doutora Luciane, que é aqui de Indaiatuba, tem aqui o doutor Derrame, né? O Adriano, a doutora Bianca, a doutora Melissa, que vocês devem ver sempre na televisão, o doutor Bactéria, né, que todo mundo conhece, eu, Roberto, quem tinha um quadro no Fantástico já há muito tempo, né? E o nosso objetivo é esclarecer a população. Tem vários outros aqui. Esse aqui foi uma reunião que nós fizemos agora há cerca de 15 dias, a nossa primeira reunião presencial, porque nós éramos um grupo que só conversava por WhatsApp durante 1 ano e meio. E aí nós fizemos a primeira reunião pessoal, alguns próximos aqui, né? Não deu para todo mundo vir. No local aqui aberto já, ó, há cerca de 15 dias. A gente estava de máscara, mas aí a gente tirou a máscara aqui para almoçar e para essa foto. Também tive a oportunidade de, ainda participo, né? Tem um programa. Tudo isso aqui, gente, são atividades que, fique bem claro, assim, sem nenhum retorno financeiro, são atividades voluntárias. Um quadro na Rádio Universitária FM, lá da Universidade Federal de Uberlândia, chamado Campanha da Desinformação Campanha da Vacinação contra a Desinformação. Porque nós temos, né, uma vacina, ou mais do que uma vacina, para a Covid, mas nós não temos vacinas efetivas contra a desinformação, contra as fake news.
Nós vamos ter que refletir muito. Então, algumas das fake news aí que a gente sabia que tinha maior potencial de disseminação, né, de causar danos, causar prejuízos, eu ia lá e combatia criando áudios assim de 1 a 3 minutos, e esses áudios de 1 a 3 minutos eles são ainda distribuídos na programação diária e semanal da rádio como gotas, né? Durante a parte da manhã, depois à tarde, enfim, à noite. Isso aí é muito importante porque a rádio ela chega onde a internet não chega. Ela chega para muitas pessoas onde a televisão não chega. Tá? Foi uma atividade muito intensa, como eu falei, mais de 600 atividades. Né? Aqui a Fiocruz até fez, aqui, através da revista Rádios, uma matéria comigo, né? A luta contra a pseudociência em tempos de pandemia. E se lá no início, gente, nós combatíamos assim algumas fake news requentadas, aquelas fake news que vinham lá, né, do movimento anti-vacinas norte-americano, europeu, por exemplo, vacinas causam autismo. O movimento anti-vacinas praticamente começou aqui, né, lá no Reino Unido, com o médico Andrew Garfield, que dizia que as vacinas causavam autismo. Já está mais do que comprovado que não, já foram feitos vários testes, né, clínicos que comprovaram isso. Mas aí você precisa explicar que não causam autismo, de onde surgiu. Vacinas não contêm luciferase, não carregam a marca da besta, não são preparadas com fetos abortados. Essas duas aqui, elas afetam muito esses grupos evangélicos. Tá? Luciferase, para quem não sabe, gente, é uma enzima que catalisa uma reação de uma molécula química chamada luciferina. É aquela reação que acende e apaga a luz dos vagalumes à noite. Todo mundo já viu essa reação química, você não sabe, né, que é um complexo luciferina-luciferase, mas é uma reação bioquímica, né, que é responsável por acender aquela luz maravilhosa dos vagalumes. Só que luciferase, não tem nada de luciferase em vacina nenhuma usada em seres humanos, mas remete a Lúcifer, que é o anjo caído. E aí eles inventaram que carrega a marca da besta. Gente, você tem que ter, né, você tem que conversar numa linguagem muito fácil para você explicar para esses grupos evangélicos que não contém luciferase, né? Não são preparadas com fetos abortados. Então você tem que conversar com eles e dizer, olha, tem uma linhagem, né, de vacinas que no início foram testadas em células REC, que são, né, que foram preparadas ou imortalizadas a partir de um feto que foi, né, lá em 1964, se eu não me engano, isolado, né, essas células desse feto lá na Holanda, que era um país onde o aborto era legalizado. Mas nenhuma vacina usa feto abortado, nenhum feto, nenhuma criancinha, né, é morta para preparar a vacina. Vacinas não são usadas para controle populacional. Contrair a doença não é melhor do que vacinar. Contrair a Covid, uma doença que mata, que deixa sequelas irreversíveis, não é melhor do que vacinar. O seu organismo, quando você contrai o vírus, ele é pego de surpresa. Quando você usa a vacina, você está treinando, né, o seu sistema imunológico para combater o vírus real, selvagem, caso você tenha contato com ele. O alumínio das vacinas não é tóxico. A Coronavac, ela usa, por exemplo, o hidróxido de alumínio, que é um componente químico, em uma quantidade muito pequenininha, apenas para servir como adjuvante, para induzir o nosso sistema imunológico, ajudar o nosso sistema imunológico a produzir uma resposta mais robusta, que não é possível só com o uso do vírus inativado. Então, várias vacinas inativadas aí têm hidróxido de alumínio, que é eliminado naturalmente do organismo. Vacinas não contêm microchip para controlar movimentos, causar câncer ou HIV. Nós vimos o nosso presidente dizer que as vacinas causavam, gente, AIDS, transmitir o vírus da HIV. Isso é inadmissível, né? Vacinas não contêm microchips para enviar informações através de antenas 5G para uma nave que está orbitando o planeta Terra, né? Para que uma nave cheia de comunistas que vão enviar doenças, HIV ou câncer, através das antenas 5G, que, aliás, estavam sendo implantadas aqui no Brasil. Então, as vacinas não alteram o DNA humano. Quem toma a vacina não fica magnetizado. Nós vimos várias fake news de pessoas vacinadas, supostamente vacinadas, com um metal grudando no corpo, uma faca, um garfo, uma colher, né? Tinha celular, tinha uma criança. Crianças não estavam nem sendo vacinadas. Mas lá no ano passado já circulava fake news de uma criança com ferro de passar roupa grudado no organismo. Vocês podem achar graça disso, mas as pessoas acreditam. As pessoas mais simples, elas acreditam. Mas se até o início da vacinação, essas eram algumas das fake news que a gente combatia, e centenas de outras, né? Porque a capacidade que eles têm para criar mentiras e desinformação é enorme, tá? E para espalhar também. Então, e eu falo, né? Nós sempre estamos correndo atrás de combater fake news. E não pode ser assim. Nós temos aqui, as plataformas e redes sociais, elas no futuro vão ter que evitar disseminar fake news. Mas quando as vacinas começaram a ser aprovadas, o movimento anti-vacinas, aí agora com políticos, com líderes religiosos,
com ex-atletas, como essa moça aqui, essa senhora da Seleção Brasileira de Vôlei, uma ex-atleta, né? Que tem um programa numa rádio que virou agora um canal de TV, que felizmente não é muita gente que assiste, mas ela é uma das maiores disseminadoras de fake news do país. E ela disseminou muitos conteúdos que viralizaram de forma assim absolutamente tremenda. Um deles, 501 pessoas morreram após tomar vacina contra o Covid. Tomar vacina, segundo ela disse, quase que 7 vezes, na minha, de onde eu vi a gente falava, né, 7 é conta de mentiroso, mas ela falou várias vezes, né, que tomar vacina é uma roleta russa, você pode sobreviver ou você pode morrer. E que a indústria farmacêutica estava escondendo disso, né, das pessoas. Várias teorias da conspiração. Então a gente vai lá, se organiza, e essas plataformas têm aqui as opções de denunciar, e aí você tem que denunciar em massa o movimento organizado. E esse vídeo aqui, e alguns outros, a gente conseguiu derrubar dessa moça e de vários outros, né? Porque esse também não é só desmentir, é ir lá e tentar derrubar esses conteúdos. Também participei em vários momentos aí, assim como outros colegas, né, gente? Eu estou falando da minha experiência, mas essa experiência também envolveu vários outros colegas aí, né? Infelizmente, menos do que a gente precisaria. Nós precisaríamos multiplicar aí por 1000 esse número de pessoas atuando. Infelizmente, nós não tivemos isso. Mas, assim, atuamos também com algumas agências, né? Do G1, do Estadão, Verifica, da Lupa, da Folha de São Paulo, checando fatos e desmontando boatos. Esse medicamento aqui ele acabou de ser aprovado pela Anvisa essa semana. Semana passada. É o primeiro antiviral oral. Tá? Mas, naquele momento, quando ele surgiu, é óbvio que surgiram as teorias da conspiração dizendo, está vendo? Esse medicamento aqui agora vai ser aprovado pelo FDA, a Anvisa vai acabar aprovando, isso aqui já lá no ano passado. Mas isso aqui é uma roupagem diferente da hidroxicloroquina. Está aqui a estrutura química da hidroxicloroquina e aqui está a estrutura química do Paxlovid. Não tem absolutamente nada, mas nada a ver uma coisa com a outra. Mas é o mesmo modo de ação. O modo de ação desse aqui é totalmente diferente daquele que havia sido proposto inicialmente para a hidroxicloroquina, que seria impedir a rota de entrada endossômica do vírus no organismo através da atenuação do pH. O pH no citoplasma é em torno de 6,8 e a hidroxicloroquina, como tem característica básica, atenuaria ou neutralizaria esse pH. Não, o Paxlovid funciona inibindo a principal enzima, a principal protease do SARS-CoV-2, o que impede o SARS-CoV-2, ajuda a impedir o vírus de se replicar nas nossas células e usar a nossa maquinaria genética para fazer as milhares de cópias dele. Mas aí a gente vai lá, tenta explicar. É claro que isso não alcança as mesmas pessoas que receberam as fake news, né, gente? Porque, como eu falei para vocês, nós estamos sempre correndo atrás. Nós estamos sempre um passo ou mais passos atrás de quem divulga esses conteúdos. A agência Lupa também, eu participei em alguns momentos, falsa que a vacina da Covid pode alterar DNA ou injetar micro-robôs para roubar dados biométricos. Então, a gente vai lá e tenta explicar o que está por trás dessas mentiras. Isso deu muita mídia nacional, mídia local, foram muitas as oportunidades de entrevista, mas mais legal, que eu gostaria de salientar, e o que eu acho que é o que a gente precisa fazer enquanto cientista, enquanto pesquisador, é o seguinte, é conversar com a sociedade, é conversar com os setores organizados da sociedade, sejam eles líderes religiosos, sejam eles políticos, sejam eles líderes de classe, líderes comunitários. Nós precisamos realmente levar a informação mais correta. E aqui foi uma live que eu fiz com o prefeito, ele é médico, lá de Camboriú, Santa Catarina. Foi uma das poucas cidades que não adotou o kit Covid, para vocês terem... Santa Catarina é um dos estados mais negacionistas do país. Eu digo isso porque eu sou de lá, eu sou de uma outra cidade, Balneário Camboriú, um dos estados mais negacionistas do país. Aliás, a cidade vizinha, Itajaí, ficou lá no início da pandemia, o prefeito, que é um médico homeopata, quis usar cânfora, distribuir cânfora para a população. Vocês sabem por quê? Gente, nós retrocedemos 100 anos, porque cânfora foi usada lá na gripe espanhola, que assolou o planeta há mais de 100 anos. As pessoas, naquela época, não se conhecia tanto sobre virologia, transmissão do vírus, elas achavam que a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo, era transmitida por demônios no ar, por miasmas. Então, elas acreditavam que ao usar um saquinho de cânfora pendurado no pescoço e respirar a cânfora, que ela tem um efeito broncodilatador, podia afastar os demônios do ar, os miasmas. Você veja, o prefeito queria distribuir cânfora para a população no início da pandemia. O Ministério Público, felizmente, impediu. Mas foi ele que começou. Lá em Itajaí começou também o uso da ozonioterapia retal para tratar Covid-19. Aliás, a ozonioterapia, cuja Sociedade Brasileira de Ozonioterapia é uma das maiores financiadoras de fake news. Se vocês têm visto aí uma certa senhora falando em audiências públicas, eu não vou citar o nome dela porque eu já
tem problema demais com esses negacionistas. Ela é a presidente da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia, uma das maiores disseminadoras de fake news, que agora quer usar a ozonoterapia para tirar os componentes, segundo ela, tóxicos das vacinas, fazer uma detoxificação das vacinas. Aliás, não só da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia, mas tem vários médicos aí hoje, negacionistas, que vão lucrar muito com tratamentos detox, de detoxificação, para você tirar componentes como mercúrio. Nenhuma vacina tem mercúrio da Covid, mas eles dizem que tem. Alumínio, só a Coronavac tem um pouquinho de alumínio, de hidróxido de alumínio, para eliminar esses componentes tóxicos do organismo, usando, inclusive, enema de café, que se vocês não sabem o que é uma aplicação de café retal. Bom, movimento Médicos Sem Fronteiras também é uma organização fantástica, que eu já tinha contato com eles em virtude das minhas parcerias com a MMV e a DNDI, também em vários momentos a gente atuou. Aqui a Luísa Helena Trajano, lá do Magazine Luiza, né? E aí nós fizemos várias reuniões com o movimento Unidos pela Vacina, de vários estados brasileiros, o Grupo Mulheres do Brasil também de vários estados brasileiros. Eles desempenham um trabalho sensacional, gente, comprando vacinas e inclusive ajudando o governo federal a distribuir vacinas aí. Então foram vários momentos, como eu falei para vocês, com vários outros setores organizados da sociedade. E nós lutamos muito contra pessoas como esse médico, que é um ex-líder anti-vacina, um italiano. Ele se arrependeu, mas ele teve a oportunidade de criar e de espalhar e de disseminar vários conteúdos anti-vacina que levaram medo, temor, que assustaram as pessoas, que podem ter matado pessoas. Então, ao longo de toda a pandemia, nós lidamos com esse senhor, né, desmentindo várias das fake news que ele criava. Mas em algum momento que ele percebeu que algumas pessoas que o seguiam, que acreditavam nele, que não estavam se vacinando, começaram a morrer quando foram infectados pela Covid, ele se arrebentou, ele se arrependeu. Ele disse que se arrependeu, disse que foram grandes covardes, grandes sacanas, né, que têm mortos na consciência, eles têm mortos na consciência. Ele foi suspenso por 6 meses, tá, de exercer a medicina lá na Itália, mas ele teve tempo suficiente, gente, para, junto com outros negacionistas, vejam só, médico, levar e espalhar muitos conteúdos com desinformação. Isso também aconteceu aqui no Brasil, colegas nossos da Unicamp, da USP, da UFRJ, da URGS, das melhores instituições brasileiras, também ajudaram, venderam suas biografias para espalhar desinformação e defender uma bandeira política. As pessoas estão sendo induzidas a acreditar em tratamentos milagrosos. E essas pessoas, elas são atingidas de forma muito contundente pelas fake news. Nós precisamos aprender. Nós precisamos atingir as pessoas que são, né, a atingir com notícias verdadeiras de forma contundente as pessoas que são atingidas pelas fake news que os mentirosos, que os charlatães ou charlatões criam. Isso é um enorme desafio, gente. Tá? Eu costumo dizer também que a gente precisa atingir o ponto de encantamento das fake news, porque eles produzem notícias com uma imagem, com palavras assim bombásticas, né? Cheias de pontos de exclamação, muitas vezes com erros de grafia, mas eles atingem as pessoas, né? E nós, cientistas, não conseguimos fazer isso. E eles estão criando notícias cada vez mais sofisticadas. Nós lidamos desde o início da pandemia com uma verdadeira máfia digital. São picaretas que defendem bandeiras políticas anti-ciência. Isso é um negócio rentável, porque não ganha dinheiro, gente, só quem vende cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina. Não são essas empresas de genéricos que ganharam bilhões de reais. São também as empresas de produtos que prometem, por exemplo, aumentar a imunidade do seu organismo, né? Inclusive, essa é uma das empresas que mais financia o movimento anti-vacinas nos Estados Unidos e na Europa. São também pessoas que defendem bandeiras religiosas ou bandeiras políticas, tá? E hoje nós precisamos ficar muito atentos, porque esse movimento anti-vacinas, que começou nas redes sociais, ele agora está começando a expandir as suas ações para as praças, para as ruas aí nas nossas cidades. Tá? E eles sempre defendem o seguinte: a Covid não é perigosa, para eles a Covid nunca foi perigosa. Vocês vejam que nós temos aí mais de 6 milhões de pessoas que perderam a vida para a Covid no país, aqui no Brasil, no mundo, aqui no Brasil são 660 mil. E eles dizem que você não pode confiar em cientistas e nem em médicos que seguem a ciência. Tá? E esses conteúdos que eles espalham, eles ecoam nesses grupos de pessoas, né,
que têm uma visão de mundo muito particular, uma visão de mundo em que a ciência não faz parte, né, da visão de mundo dessas pessoas, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, né? E esses disseminadores de desinformação, eles se aproveitam disso, eles aproveitam desse fenômeno para continuar espalhando mentiras com apelo emocional, gente, enorme, tá? Teorias da conspiração, eles nunca fornecem referências, bibliografia para aquelas mentiras que eles inventam, eles nunca explicam, né, aquilo que eles afirmam, eles simplesmente jogam a mentira no ar e aquilo eles espalham. Muitas vezes eles embalam esses conteúdos, né, numa linguagem muito conservadora, com muito juízo moral, com uma carga de sentimento muito grande. Tá? Eles querem chamar a atenção nas redes sociais. Os psicólogos, né, e aí eu não sei se tem algum psicólogo aqui, mas eles dizem, olha só, eles batizaram isso de efeito da verdade ilusória. Todo mundo aqui já ouviu que uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. Não, ela não vira uma verdade. Uma mentira é uma mentira. Ela pode ser replicada 1 bilhão de vezes, ela nunca vai virar uma verdade. Só que ela vai, sim, parecer confiável para as pessoas que recebem, em virtude da repetição. A pessoa recebe tanto aquilo que parece que é verdade para ela, tá? Mesmo que ninguém saiba a fonte. Tem um outro fenômeno que os psicólogos também chamam de influência continuada. Aí esse é movido por ideologia, seja política, seja religiosa. Pessoas seguem agindo e espalhando desinformação falsa e acreditando em informação falsa, mesmo sabendo que são informações falsas. Eu disse outro dia, para uma entrevista no Jornal Nacional, não há limite para o charlatanismo no Brasil, gente. Não há limite para o charlatanismo e para a picaretagem nesse país. Aqui, a relação hoje entre ciência e política, ela é muito traumática, né? E esse discurso negacionista virou um discurso de poder hoje. Tá? Nós estamos, desde o início da pandemia, lutando contra o vírus SARS-CoV-2, que eu já falei que mata, que deixa sequelas, mas nós fomos infectados também pelo vírus das fake news e da ignorância. E para esse nós não temos vacina, não. Esse nós não temos uma vacina informacional, que você chega lá no negacionista e pronto, não tem. Nós temos que dialogar, que conversar. Mas não adianta também conversar com as pessoas que são negacionistas. Tá? Primeiro, você não debate com o negacionista no mesmo nível, você não dá espaço, você não dá palco para ele. Você não pode colocar ciência e pseudociência no mesmo patamar, como foi feito na audiência pública do Ministério da Saúde no dia 4 de janeiro de 2022, quando colocou cientistas e médicos sérios para discutir sobre a vacinação infantil com pseudocientistas e com negacionistas. Aquilo foi um dos maiores atrasos na história desse país. Porque quando você coloca cientista, um pseudocientista, charlatão, com um médico que segue a ciência, para conversar no mesmo nível, no mesmo evento, para a população, ela vai entender que há um debate, que há uma dúvida. Então, ela pode acreditar aqui ou ali. E não é assim. E nós vivemos em bolhas, né? E numa dessas bolhas, nós sabemos, gente, as pessoas vivem em uma realidade absolutamente paralela, alternativa. É uma loucura, onde você junta questões políticas, religiosas, financeiras, e nessa bolha, essa bolha não conversa com a outra bolha, que é a bolha, por exemplo, onde boa parte de nós está. Essas bolhas não conversam entre si. Tá? Então, é uma luta insana e desigual contra esses grupos que produzem, né, essas mentiras, que contribuíram certamente, gente, para a morte de milhares de pessoas, né, durante essa Covid. E nós precisamos da ciência, nós precisamos combater esse movimento negacionista com ciência, com rigor científico, com muita clareza, com muita ética, com muita transparência. E não basta, não pensem vocês que vai bastar convencermos um negacionista a acreditar em evidência científica num determinado momento. Porque esses efeitos, eles vão durar muito pouco, eles não são duradouros, eles não são cumulativos, a gente costuma falar. Porque a pessoa pode mudar de opinião com relação a uma determinada questão, mas essa mudança de opinião não vai deixar, ela não vai deixar de ser negacionista por isso, porque ela vai continuar sendo bombardeada nos grupos, nos clãs, nos grupos onde ela recebe os conteúdos com desinformação, com mentiras, de forma assim tão surreal que ela vai continuar negacionista. Então, esse efeito vai passar muito rápido. Tá? Nós, mais do que a gente apresentar as informações corretas e baseadas na ciência, nós precisamos, de alguma forma, discutir como romper com esses grupos identitários, esses clãs, que são, né, de onde eles recebem essas informações falsas. Nós precisamos reduzir as fontes de desinformação. E, para isso, nós vamos precisar da ajuda também das mídias sociais, de uma maior, talvez, regulação.
Tá? É uma luta de baixo para cima contra essa máquina da desinformação que tem um objetivo nesse país: construir ignorância. Tá? Eles estão aí desde o início construindo um inimigo imaginário, a gente sabe disso, né? Então, esses grupos mais radicais, antidemocráticos, eles sabem, né, que colocar, espalhar mentiras, teoria da desinformação, vai agregar muito às bases de ódio deles, né? E outra coisa que é muito importante, gente: desinformação não é falta de informação, porque há uma fonte de informações tão grande, essa infodemia, as pessoas estão sendo submetidas, estão recebendo conteúdos falsos e conteúdos verdadeiros de uma forma absolutamente avassaladora. Então, desinformação não é falta de informação. Para muitas pessoas é muito difícil, nesse universo gigantesco de informações que ela recebe, reais ou falsas, discernir, saber em quem confiar. As pessoas querem confiar em alguém, elas querem confiar em alguma coisa. E aí, como eu falei no início, elas acabam acreditando em qualquer coisa, porque elas vão tomar suas decisões baseadas, né, naquelas informações que elas receberem dos clãs em que elas confiam mais. Tá? A ciência, a gente sabe, desde o início da pandemia, teve um espaço enorme na mídia. Ela foi trazida pelo primeiro plano por cientistas e divulgadores de ciência. Nós nunca vimos a ciência ter tanto espaço na mídia. Mas, é claro, a pandemia está arrefecendo. E você vê que aí já começou a mudar o interesse da mídia. Já foi a tragédia em Petrópolis, agora a guerra na Ucrânia, não se fala mais muito de Covid, e nós temos que pensar, gente, tá? Porque há uma falha de comunicação enorme entre cientistas e a sociedade. E nós aqui, doutor Lilimin, nós também temos parcela de culpa na ignorância da sociedade, porque nós estamos produzindo conteúdos nas nossas instituições, nós estamos produzindo conhecimento, nós estamos orientando nossos alunos, nós estamos formando quadros fantásticos em todas as áreas. Nós estamos publicando nas melhores revistas nacionais e internacionais, os nossos trabalhos, nossos artigos são destaque de capa das melhores revistas nacionais e internacionais. Nós estamos participando de eventos e congressos no Brasil e no exterior. Nós estamos produzindo conhecimento básico, fantástico. Mas esse conhecimento nós não conseguimos fazer chegar na sociedade. A sociedade, ela não se informa, os seus pais, os seus irmãos, os seus amigos, assim como os meus, eles não se informam através desse conhecimento que a gente produz. Porque nós não aprendemos a levar esse conhecimento. A sociedade se informa através daquilo que chega no WhatsApp, no Telegram, né, no Twitter. É assim que a sociedade está se informando. Não é com esse conhecimento magnífico que a gente está produzindo aqui. E olha, se nós queremos defender as nossas instituições públicas, epistêmicas, né, as nossas instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão, as nossas instituições comunitárias, nós precisamos que a população se identifique mais com o cientista. A população aprendeu a confiar na ciência e nos cientistas. Tem pesquisas aí, eu sou membro do Sou Ciência também, né, que mostram isso. A sociedade aprendeu a confiar nos cientistas hoje mais do que em políticos. Mas a sociedade precisa entender que a ciência salva do negacionismo, do obscurantismo, que a ciência liberta. A ciência não há um mundo, gente. Não há um mundo seguro sem ciência. A sociedade precisa entender isso. E nós precisamos, desde o início, lá da educação básica, média, né, fundamental, média, para os nossos alunos de graduação em todas as áreas, para os nossos alunos de pós-graduação, ensinar ou discutir sobre questões éticas e responsabilidade cívica, social e o método científico. Porque não pode acontecer de médicos, né, que nós vimos aí nessa pandemia, que não sabem como um estudo clínico de fase 1, 2, 2B, 3 é feito, como uma vacina, um medicamento é aprovado. Nós não podemos aceitar que esses médicos estejam aí defendendo pseudociência. Eles foram formados nas nossas instituições. Então, nós temos que ensinar como o método científico funciona, como o ensaio clínico funciona. Nós não podemos aceitar que cientistas nossos, né, colegas nossos, saiam defendendo essas bandeiras anti-ciência, defendendo tratamento sem eficácia e coordenando e ajudando a espalhar mentiras, né, e defendendo o movimento anti-vacinas. Nós não podemos aceitar isso, gente. O futuro da ciência nesse país vai depender muito, na minha opinião, de uma interação maior entre cientistas e a sociedade. E nós vamos levar muito tempo, já estou finalizando, para entender todas as forças sociais, políticas e econômicas que estão por trás desse comportamento, para que a gente possa encontrar soluções que a gente possa estar melhor preparado, na verdade, para enfrentar, né, os problemas complexos que virão. Não só na área de saúde pública, não, nós temos problemas aí de segurança, nós temos problemas ambientais, né? Enfim, em todas as áreas. Mas nós vamos precisar investir em letramento científico e digital, sem dúvida nenhuma. Nós vamos precisar de campanhas de desinformação em massa,
contra a desinformação nos vários veículos de mídia, em todas as redes sociais, no horário nobre. Como? Eu não sei, porque a gente vai ter que organizar isso aí. Nós temos também que os nossos veículos jornalísticos, em todas as mídias, né, na internet, enfim, eles evitem compartilhar desinformação. Porque não adianta a Agência de São Paulo criar a Agência Lupa para combater desinformação, mas, ao mesmo tempo, publicar num domingo uma mensagem bancada pela indústria de genéricos do Brasil, via uma associação Médicos pela Vida, defendendo o kit precoce. Então, a gente não consegue entender isso, dá um nó na cabecinha. Então, veículos jornalísticos não podem compartilhar desinformação. E nós precisamos também cobrar uma atuação mais efetiva das mídias sociais, do YouTube, do Twitter, né, do Telegram, do WhatsApp, porque eles não podem, né, facilitar a vida e o espalhamento de mentiras e fake news por parte dessas milícias digitais. Essas milícias digitais, esse gabinete do ódio, esse gabinete paralelo, ele existe, gente. Eles são organizados, eles são muito financiados. Nós não podemos aceitar que os nossos políticos, gente, espalhem desinformação. Nós não podemos aceitar tudo o que aconteceu, né, com o presidente defendendo kit precoce, falando sempre mal das vacinas, dizendo que vacinas causam HIV. Nós não podemos aceitar um ministro, 2 ministros visitando uma criança que teve um efeito adverso em Lençóis Paulista, que foi comprovado que não foi causado pela vacina, mas não visitou nenhuma criança que morreu de Covid. Nós não podemos aceitar aquela audiência pública, colocando em pé de igualdade cientistas e pseudocientistas. Nós não podemos aceitar aquela decisão do CONITEC, que disse que cloroquina é efetiva contra a vacina e é segura. E vacina não é efetiva contra a Covid. Perdão, cloroquina é efetiva contra a Covid. É eficaz e é segura. Vacinas não são seguras e não são eficazes contra a Covid. As vacinas tiraram a gente dessa pandemia. As vacinas, elas mudaram o curso natural da doença. Nós estamos hoje aqui, gente, no momento, flexibilizando o uso de máscaras em que só as vacinas é que estão segurando as pontas, as vacinas sozinhas. As vacinas, elas foram altamente eficazes contra a variante original de Wuhan, a variante alfa, beta, gama e a delta. E elas perderam um pouquinho de eficácia contra a Ômicron, que sofreu 15 mutações só lá na proteína spike, que é onde, né, de onde é tirado o material genético para ser colocado nas vacinas para induzir uma resposta de produção dos anticorpos, principalmente neutralizantes. Mesmo com a variante Ômicron, a dose adicional da vacina, a terceira dose, aumenta a proteção. Então, as vacinas são as grandes estrelas da pandemia, uma resposta absolutamente fantástica, extraordinária da ciência. Hoje elas estão segurando as pontas nesse momento em que as pessoas não estão mais usando máscaras. Parece que a pandemia acabou. Ela ainda não acabou. Nós estamos ainda no número de casos extremamente alto, de óbitos aí também alto, eu acho que eu tenho esses dados aqui. E nós precisamos reconhecer, professor Lilimin, a importância da divulgação científica nas várias instituições e discussões como essa em todos os eventos daqui para frente, certamente. Eu também digo que, olha, nós precisamos, gente, de mais Asimov, de mais Carl Sagan. Já finalizando, a população precisa entender que a ciência ela não tem lado político. E não é uma questão de achismo, não é uma questão de opinião. É uma questão de usar evidências científicas sólidas, robustas, né? E combater fake news, gente, é uma ação de responsabilidade de cada um de nós, uma ação de responsabilidade cívica. Nós não podemos ficar em casa apenas tranquilos, né, escrevendo os nossos artigos, as nossas publicações e assistindo Netflix. Não, nós temos uma responsabilidade enorme com a sociedade, principalmente com a parcela mais pobre e vulnerável. E nós precisamos estar aqui, dispostos a esclarecer quem está aberto a confiar na ciência, quem tem dúvidas sinceras, quem tem dúvidas honestas. Desde o início da pandemia tem sido uma luta desigual, individual, mas foram vários indivíduos que foram se unindo. E apesar de toda, né, a adversidade, nós avançamos muito nessa luta contra o sistema organizado, financiado, né, contra essa... Nós estamos ainda, né, precisando vencer a campanha anti-vacinação infantil protagonizada pelo governo federal, mas vejam, gente, se você considerar a população acima de 5 anos, que é a população vacinável, praticamente, esses dados são de ontem à noite, 88% da população brasileira tomou uma dose. 80,4% tomou as 2 doses. Isso não é pouca coisa, gente, apesar de todo esse movimento contra. Precisaria aumentar um pouco a população que tomou a dose de reforço acima de 18 anos, 48,3%, e precisamos vacinar as crianças, 52,7%. A vacinação de crianças começou no dia 17 de janeiro desse ano. Gente, o Brasil é capaz de vacinar milhões de pessoas por dia com o PNI. Pode vacinar 10 milhões de pessoas se quiser. Vejam que desde o início, o Brasil vacinou 10 milhões e 800 mil crianças.
porque não teve campanha de incentivo à vacinação, muito pelo contrário. Nós tivemos campanha oficial contra a vacinação infantil, coisa que nós nunca vimos na história desse país. Tá? Aqui, 16,5% das crianças tomaram a segunda dose. A Anvisa, isso aqui são crianças de 5 a 11 anos, nós temos a vacina da Pfizer para 5 a 11 e a Coronavac para 6 a 17. A Anvisa deve aprovar, eu espero, até sexta-feira dessa semana, a vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. Certamente, nós vamos voltar a falar em fake news contra as vacinas. Eu deixo aqui os meus sentimentos de solidariedade a todas as famílias, né, enlutadas pela morte aí das mais de 660 mil brasileiros e brasileiras que foram deixados para trás nessa pandemia. Números muito subnotificados, porque esse número é certamente muito maior do que isso. Tá? Foram milhares de pessoas aí que perderam entes queridos e não tiveram sequer, gente, né, a oportunidade de se despedir dignamente em virtude, né, das restrições de distanciamento. Não era para ter sido assim, são perdas irreparáveis e nós não podemos aceitar. Professor Lilimin, eu agradeço muito a oportunidade, peço desculpas se me estendi, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje do 8º Congresso BRAIN e falar um pouquinho sobre esses aspectos que eu considero absolutamente super importantes. Muito obrigado, gente. Eu fico à disposição, tá? Fantástico, Luiz. Acho que você deu uma visão bem ampla da situação, das consequências, né, e das ações contramedidas estão sendo colocadas em prática e o engajamento que a gente precisa fazer na comunidade científica, né, para tentar contrapor essa onda avassaladora que a gente está vendo aí, né, e que está custando, que nem se colocou nesse slide, infelizmente, e não era para ser isso. Né, de cada 5 mortes, 4 foram por conta aí, muito dessa questão do fake news, né, que não precisam ter morrido. Se o país tivesse adotado medidas sanitárias aí dentro da mediana aí do globo, né? Então é fantástico. Olha, já temos perguntas aqui. Vamos lá. Tem a pergunta aqui da Sueli, que ela fala assim: enquanto acadêmicos, temos de levar as informações científicas para a população, mas o professor Luiz é um divulgador natural, tal qual o doutor Lee também tem facilidade em divulgar a ciência. No entanto, nem todos os pesquisadores, cientistas apreciam, entre aspas, traduzir as informações científicas a fim de que muito mais informações cheguem até a comunidade. Por favor, argumente. Olha, Sueli, obrigado pela pergunta. Sim, você tem razão. Nem todos têm essa, assim, a capacidade, o interesse, mas nós precisamos de um número maior, porque certamente nós temos muita gente na comunidade acadêmica que pode começar esse tipo de trabalho, né? Nós temos que nos juntar e principalmente motivar os nossos jovens agora, os nossos estudantes, para defender que ciência é que dê a resposta, e não que opiniões pessoais, oportunismo político, desinformação científica, teorias conspiratórias atreladas também a questões políticas ou ideológicas ou religiosas sejam mais importantes que as evidências científicas, né? A pandemia, Sueli, ela mostrou muito que a ciência é fundamental está sendo, né, fundamental para a solução dessa crise sanitária sem precedentes. A sociedade, ela percebeu, olha só, a importância de se valorizar as instituições públicas de ensino e pesquisa para o desenvolvimento do país, para a proteção e para a segurança do povo brasileiro, para a própria soberania nacional. A pandemia trouxe a ciência para mais perto dos brasileiros, né? Mas eu entendo que nós precisamos adotar políticas, né, e atividades de incentivo aos nossos estudantes, né? Porque o cientista nesse país precisa ser mais ouvido, precisa ser mais apoiado para poder interagir mais com a sociedade e também para produzir conhecimentos novos, né, nas mais diferentes áreas da ciência. Nós temos que conversar com a sociedade, Sueli, mas antes, tá? Eu não falei sobre um outro ponto. Antes, mesmo aqui na academia, nós temos muitos colegas negacionistas, defensores de políticas públicas sem evidências, né? Então, nós precisamos também furar a nossa bolha, mas para furar a bolha, nós precisamos resolver algumas questões internas aqui, tá?
E eu penso que ensinar o método científico desde cedo para as nossas crianças ele é fundamental, assim como princípios de ética e cidadania. Tá? Porque nós vimos aí muitos pseudocientistas, médicos desinformados que não seguem a ciência e também parte da mídia, né? Porque a mídia, Sueli, ela é um componente muito importante aí, né? Nós vimos parte da mídia fomentando o envio de informações falsas, distorcendo fatos. Então, nós vamos precisar de bons cientistas, certamente, cientistas que sejam capazes de dialogar com a sociedade nas praças, nas escolas, né? Mas nós vamos precisar também de bons divulgadores de ciência e nós vamos precisar de bons jornalistas para combater esse movimento anti-ciência que está crescendo muito no país. Legal, olha, Luiz, eu peguei um pouquinho da tua fala aqui, vou fazer uma ponta dela e fazer uma provocação para as pessoas da comunidade científica. Que você falou, a questão de políticas públicas, o engajamento. E, de fato, a gente precisa ter esse engajamento governamental, né? Haja visto que a gente teve um PL estadual, o 529, que foi aprovado e que por pouco não levou o orçamento da FAPESP junto, né? Tiveram que fazer uma manobra que isso não acontecesse. Ao mesmo tempo, no orçamento, o mega corte de 92% do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia foi de encontro a um silêncio retumbante. Ninguém falou nada, né? Simplesmente ficou elas por elas. E eu vejo que realmente a comunidade científica precisa também acordar para essa questão política, né? Da mesma maneira que tem bancada evangélica, bancada do agro, a gente não tem bancada da ciência. Tanto que em 2018 baixou aí o inferno astral e até corri atrás para juntar várias pessoas, se a gente não produzia um partido da educação em ciência. Até conversei com várias pessoas da Academia Brasileira e, obviamente, eu fui acordado, né, no sentido de que não é esse o caminho, mas, porém, o caminho político, isso é um caminho importante para que a gente possa, digamos, manter a ciência na pauta nacional, que nos falou, a ciência ela é a força geracional para a soberania do nosso país. Né? Não podemos mais continuar, né, no sentido de um país puramente extrativista. A gente precisa começar a pensar em outras maneiras econômicas de gerar bens, né, como outros países têm feito. Ciência do conhecimento, certamente, é um dos grandes riquezas que se tem aí. Então, até eu faço essa provocação, né, para as pessoas que estão assistindo e eu acho que isso é muito, muito importante. Enfim, tem mais perguntas vindas aí, professor Luiz. Tem aqui pergunta da Andréa. Andréa Ruas pergunta: a taxa de cobertura vacinal no Brasil está baixa e o risco de retorno de doenças erradicadas é grande. O senhor acredita que promover encontros entre agentes de saúde em escolas para orientar pais e professores poderia ajudar a acabar com o movimento anti-vacina? Olha, não ajudar a acabar, mas é uma das ações que nós vamos precisar, né? Porque nós vamos precisar pensar em várias alternativas exatamente para levar o conhecimento para a sociedade, né? Porque as notícias que eles espalham têm um nível de organização, de sofisticação que dificulta muito, tá, o combate efetivo às fake news. Eles usam cada vez mais, por exemplo, pessoas com valores de autoridade científica, ou figuras públicas, né, para se apropriar de discursos científicos, espalhando esses conteúdos falsos, e essa luta ela é muito difícil. Então, nós precisamos realmente pensar em alternativas para conversar melhor com a sociedade, né? E a escola, ela é uma das alternativas mais importantes, sabe? Na próxima semana agora, eu vou visitar uma escola agora aqui de Limeira, da região de Campinas. E eu vou falar sobre esse trabalho que eu faço no combate à malária, à doença de Chagas, mas também sobre o combate às fake news. Então, esse tipo de atividade ele tem que se tornar cada vez mais importante, sabe? Nós temos que pensar em todas as alternativas que nós tivermos para conversar com setores organizados da sociedade. Por isso que eu citei as conversas com líderes comunitários, ela é muito importante, né? E aí nas escolas, nas várias escolas, principalmente nas escolas públicas, né? Algumas escolas particulares,
elas funcionam de forma assim, um pouco diferente, né? Até mesmo porque tem muitos pais negacionistas. Mas as escolas públicas, eu penso que é um terreno assim, absolutamente fundamental para que a gente possa levar a informação correta e essa informação ela tem um efeito multiplicador muito grande, porque a criança na escola leva para casa, leva para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o irmão, tá? Que não está na escola. Então, nós temos que aproveitar esse efeito multiplicador. Nós precisamos pensar em alternativa de conversar com a sociedade sobre as questões de ciência. Tá? Mas, de novo, eu lembro assim, tem parte da população que se agarrou à bandeira política do negacionismo e não vai largar essa causa, gente. Tá? Então, nós precisamos pensar em estratégias efetivas de comunicação com a sociedade, aí mesmo, né, da escola, da formação básica. Né? Nós precisamos fazer ciência mais relevante também do ponto de vista social e levar essa ciência para a população. Nós precisamos promover atividades lúdicas nas escolas, nos bancos de praças. Nós precisamos tirar a ciência para fora dos muros das universidades, levar para os bairros, para as periferias. Mas a gente tem que pensar em como fazer isso de uma organização, de uma forma organizada. A população ela teve muito contato com a ciência, mas ela precisa entender que a ciência não avança na velocidade que a população quer. Ela avança na velocidade da ciência, entendeu? Mas que é a ciência que tem que trazer resposta para a gente. Né? Não é achismo, não é oportunismo político, não são questões pessoais. Tá? Não é o apelo emocional, né? Com o objetivo de criar impacto. Então, nós vamos precisar de vários atores lúdicos, exatamente, né? Lúcidos, para construir caminhos, para inspirar os nossos jovens, sempre com ética e transparência. Porque eles, os negacionistas, os líderes desse movimento obscurantista do ponto de vista intelectual, eles são contrários à razão, tá, gente? Eles querem impedir que o conhecimento chegue a essa parcela da população. Então, nós temos que combater os terraplanistas, os que negam as mudanças climáticas, os que negam o aquecimento global, os que defendem o criacionismo, ou que defendem a homeopatia, que defendem o movimento anti-vacinas. Então, nós vamos ter que refletir, né, e nos reinventar enquanto cientistas para que a gente possa criar campanhas em massa contra a desinformação. Esse é um ponto importante, né, Luiz? Porque, assim, eu diria que o pessoal, uma parte do pessoal, digamos, né, que são desse movimento que nós estamos rotulando como negacionistas, tem claramente um pessoal que usa isso para fins de manobra política, para uma agenda particular deles, mas tem um outro grupo que são pessoas que genuinamente diríamos que são curiosas e que tentam buscar uma certa verdade, entretanto, a metodologia que eles usam, digamos, não está correta, né? Então, se a gente for olhar em termos científicos de pensamento, eles poderiam, de certa maneira, né, ser colocado de que, olha, acho que podia aproveitar a curiosidade deles, que é a essência de todo o pesquisador, cientista, mas de ser encaminhado de uma maneira correta. E muitas vezes eu vejo assim, de que existem vertentes que talvez não tenha uma implicação tão grande, né, uma consequência tão grande. Assim, terraplanista, aparentemente, eu imagino que as consequências de imaginar a Terra plana, até fazem umas maquetes bonitas, acho que tem um esforço enorme do pessoal em desenvolver modelos, tal, né? Simplesmente relegaram o estado de arte anterior, não fizeram revisão bibliográfica de uma maneira adequada, mas que essa informação ela é inócua, né? Diferente, né, do movimento anti-vacina, de que esse sim leva a risco a vida das pessoas, né? Da mesma maneira, a gente vê a questão das mudanças climáticas, esse debate que até antecedeu toda essa questão, né, que nós vivemos nesse momento, que foi bastante acirrado mesmo. Nós passamos anos discutindo sobre temperatura, sobre mudança não climática, né? E a gente vê de que isso custou muito, né? Ao planeta, ao mundo de uma maneira geral. Então, talvez
valesse a pena a gente ver algumas maneiras de combatermos, né? Porque, como você falou, a guerra é grande, são várias batalhas, né? E nós somos em poucas pessoas, né? Talvez elencarmos quais são as batalhas, brigas que nós efetivamente nós vamos entrar para tentar reverter, né? Então, esse talvez seja um dos pontos que eu queria contribuir para essa discussão. Bom, tem Perfeito. mais perguntas aqui. Vamos ver. Da Andrea, está perguntando. Em relação ao Covid-19, o senhor acredita que o uso de máscaras deve permanecer em locais fechados para todos ou somente para grupos de risco? Olha, eu até publiquei um vídeo aí há cerca de 15 dias defendendo a manutenção do uso de máscaras em locais fechados para todos. Por quê? Porque nós ainda estamos com um número de casos elevados, um número de mortes ainda, um número de óbitos. Eu não lembro se eu tenho marcado aqui, deixa eu dar uma olhadinha se eu encontro aqui para vocês o número de óbitos que foi divulgado ontem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Nós tivemos... a média móvel de mortes, eu tenho aqui, está em 192 mortes. É muita gente morrendo ainda por dia, certo? Nós temos aí a média móvel de casos, olha só, 22.950 casos, gente. É muita coisa ainda, é um número ainda extremamente alto, né? Nós tivemos nas últimas 24 horas, eu falei da média móvel, 77 óbitos no país. Nós já passamos de 660 mil óbitos. Então, nós ainda não tivemos uma queda sustentada no número de casos, até mesmo porque o Brasil testa pouco, certo? O Brasil testa muito pouco e vai testar cada vez menos. Então, a gente não pode se enganar só com o número de casos relatado, porque o número de casos pode ser muito maior. Nós também estamos fazendo pouca vigilância genômica, então nós não sabemos, por exemplo, se uma variante de atenção de preocupação mais perigosa pode estar surgindo agora. Então, eu esperaria mais algumas semanas para liberar o uso de máscaras em locais fechados, com pouca ventilação. Já faz algum tempo que eu sou favorável à liberação do uso de máscaras em locais abertos, desde que sem aglomeração. Por que a minha preocupação, Andréia? Principalmente por causa dos grupos mais idosos, né? A taxa de aplicação da dose de reforço, da terceira dose, ela ainda está, como eu mostrei há pouco, aí, em torno de 49%. Então, a gente precisa aumentar, porque é a dose de reforço que protege contra a Ômicron. Tá? As vacinas são fantásticas, mas as vacinas em 2 doses protegem contra a variante original de Wuhan, a alfa, beta, gama e a delta, as variantes. A Ômicron precisa da dose de reforço, principalmente para as pessoas mais idosas, imunossuprimidas, as pessoas acima de 80 anos. E as nossas crianças, elas não estão vacinadas, gente. Tá? Eu faço um levantamento semanal de óbitos de crianças e adolescentes. Então, nós temos assim, as crianças que mais morrem de Covid são as crianças abaixo de 1 ano de idade. São quase 1.000 óbitos subnotificados e desatualizados causados por Covid, de crianças abaixo de 1 ano. Quase 1.000. Está em 960 por aí. É um número absurdamente alto. São quase 500 mortes de crianças de 1 a 5 anos e 1.800 mortes de crianças na faixa de 6 a 19 anos. No total, passa de 3.000 óbitos, desatualizados, subnotificados. Então, crianças abaixo de 5 anos, a taxa de vacinação ainda está 0, porque não tem vacina. Tá? Então, essas crianças estão totalmente desprotegidas. Talvez a gente tenha a vacina da Coronavac aprovada para a faixa 3 a 5. Abaixo de 3 não vai ter, por enquanto. As crianças de 5 a 11 anos, a taxa de vacinação está em torno de 52%, como eu mostrei. Então, tem muita criança ainda não vacinada, desprotegida, cujos pais, cujos responsáveis, cujos avós estão preocupados, estão assustados com tanta onda, com tanta disseminação de fake news. E crianças morrem, gente. Crianças podem ter sequelas graves, podem ter Covid longa, podem ter sequelas irreversíveis, podem ter SIMP, né? Então, essas crianças podem ter sequelas que vão seguir com elas para o resto da vida. Então, elas precisam ser vacinadas. A vacina ela oferece uma camada de proteção a mais. Então, é nesse sentido, viu, Andréia, que eu acho que ainda é muito cedo, né, para abolir o uso de máscaras em locais fechados, que vão permitir aglomeração, porque o vírus ele é um vírus de aerossol, é um vírus que é transmitido
de uma pessoa para outra. O vírus ele não pega um elevador e sobe para o 15º andar. Ele só vai para o 15º andar se ele for carregado por alguém. Então, se essa pessoa está sem máscara e estiver contaminada, ela vai falar, vai espirrar, vai tossir, vai conversar, vai respirar e vai expirar, o vírus vai estar no ar. E a variante Ômicron precisa de uma quantidade muito menor de vírus para infectar uma pessoa do que as outras variantes anteriores. Ela adquiriu uma capacidade muito maior de contaminar. Então, na minha opinião, ainda não é o momento. O momento vai chegar. Certamente o momento da gente abolir o uso de máscara vai chegar. Está todo mundo cansado. Está todo mundo esgotado com isso. Mas eu acho que a gente ainda poderia esperar uma queda mais sustentada no número de casos, de internações e de óbitos, e, eventualmente, se o número de casos começar a aumentar, flexibilizar, voltar a usar máscaras em locais fechados, principalmente porque a vacinação ela não é homogênea em todos os estados, em todas as cidades. São Paulo ela está avançada, mas se você for para alguns estados do Norte e Nordeste, ela não está avançada, não, ela está lá atrás. Então, o risco que a gente corre é de surgir uma variante nesses bolsões de pessoas não vacinadas. Tá? Por isso é que eu acho que ainda não é o momento, esse momento vai chegar, mas ainda não é o momento da gente abolir o uso de máscaras em locais fechados. Agora, certamente, mesmo com essa flexibilização no uso de máscaras, olha, pessoas mais idosas, gente, mesmo com a terceira dose, tem que continuar usando máscara. Né? As pessoas imunodeprimidas têm que continuar usando máscara. A máscara, ela protege. A máscara protege o vacinado e ela protege o não vacinado. Ela protege você de transmitir se você estiver infectado e protege você de ser infectado caso você tenha contato com alguém que não está usando máscara e está infectado. Então, a máscara só traz benefícios, tá? Mas ela é uma barreira. Eu costumo dizer que as grandes estrelas da pandemia são as vacinas, mas as máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos, álcool gel, elas são estrelas ou atores coadjuvantes e são absolutamente fundamentais para que a gente possa definitivamente sair dessa pandemia. Bacana, Luiz. Na mesma linha, só vou ler, né? Você já respondeu. Ótima palestra, professor Luiz. Eu gostaria de saber o que você acha da liberação de uso de máscara aqui no estado de São Paulo, dado que Xangai está em lockdown. Essa é a pergunta da Gabriela, né, que você já respondeu, né? Vamos mais adiante. A Unicamp foi a primeira universidade no Brasil a interromper as suas atividades em março de 2020, né? O senhor acredita que se a postura dos governantes no Brasil e no mundo tivesse sido mais firme e a saúde tivesse sido colocada em primeiro lugar desde o início, a pandemia não teria feito tantas vítimas? Olha, eu posso dizer que aqueles países que lidaram melhor com a pandemia seguiram a ciência. E a gente viu isso, né? Você acabou de falar aí, né, da China. A China lidou bem com a pandemia, um país que tem lá 1 bilhão e 400 mil pessoas. Começaram a ter alguns casos agora e eles fazem lockdown. Porque assim, ó, você viu na Nova Zelândia, a medida de lockdown é o seguinte, se o vírus não circula, ele não é transmitido por outras pessoas, ele não sofre mutações. O vírus, ele sabe, a ciência sabe que ele sofre, inclusive, mais mutações em pessoas não vacinadas do que em pessoas vacinadas, onde ele fica menos tempo. A doença a pessoa vacinada se cura mais rápido. Então, se o vírus ele não tiver um contato entre duas pessoas ou mais, ele não é transmitido. Por isso que o lockdown funciona. Se pudesse deixar todo mundo, no mundo inteiro, parado em casa com lockdown, nós não teríamos a pandemia, mas obviamente que isso é impossível. Então, aqueles países que seguiram a ciência, que adotaram, né, as medidas, né, de restrição de movimento, as medidas de lockdown, né, que não caíram no conto desses medicamentos sem eficácia e que vacinaram rapidamente a sua população, todas as suas faixas etárias, eles lidaram melhor com a pandemia. Aqui a pandemia nesse país durou 2 anos e nós estamos aí há 2 anos, né, todos extremamente cansados, esgotados, porque nós nunca lidamos, né, com tantas notícias falsas e tanto descompasso. Houve um descompasso enorme no combate à pandemia. Então, e você precisa, numa pandemia, ter alternativas para você conversar com a sociedade, para você explicar para a sociedade que máscara salva vidas, que distanciamento físico salva vidas, que evitar locais fechados com aglomeração salva vidas, que usar, né, vacinas, que se vacinar salva vidas. Então, você precisa ter campanhas nacionais em todas as mídias e no horário nobre de conscientização. Nós não tivemos isso aqui em momento algum, certo? Infelizmente. Então, nós pagamos um preço muito alto, né, de 2 anos de pandemia, particularmente depois que as vacinas foram aprovadas
pela capacidade, né, que o Brasil tem, através do PNI, de vacinar rapidamente a sua população, nós poderíamos, sim, ter saído dessa pandemia antes, né? Antes disso, a gente já poderia estar começando a flexibilizar há muito tempo, isso teria impacto enorme, né, para a saúde, para a educação, para a economia, muito antes. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, não aconteceu nesse país. Bacana. Olha, tem mais uma pergunta, quer dizer, tem várias comentários, perguntas. Vou ler aqui alguns. O tempo voou, já está 8h24, fantástico. Aqui tem uma pergunta da Sueli. Ela fala, professor Luiz, ensinar também a metodologia educacional para o ensino fundamental é um tema dos mais provocativos. Então, quando vamos começar na formação acadêmica, né, da graduação, não precisarmos retomar essa temática a fim de que possamos ter mais divulgadores que combatam a desinformação. Então, acho que o que a Sueli está perguntando é com que idade a gente deveria estar falando sobre ciência, né? A gente sabe que ciência ela tem origem nos bancos escolares e avança no progredir aí dos níveis educacionais. Mas, assim, o desafio é quando que a gente deveria já estar inserindo aí na parte educacional, a parte da ciência. Olha, desde casa, né? Desde casa. A formação do cidadão, né? A formação de cidadãos com ética, com dignidade, com transparência, ela começa de casa, primeiro. Então, essa aí é um ponto, e depende de educação, né? Depende de educação. E é claro que a escola, ela também é fundamental. Então, nós precisamos, sim, ensinar ciência, o método científico, mas também questões, né, sobre ética, desde a educação básica, né, onde a gente está formando, né, caráter. Né? A ciência ela se fortaleceu muito nessa pandemia, ela aproximou a sociedade dos assuntos da ciência. A população está vendo como os cientistas estão ajudando a humanidade a enfrentar essa crise sanitária, e essa percepção pública da importância da ciência, ela está aí na sociedade. Então, isso é muito bom. Eu tenho certeza que a população vai saber valorizar cada vez mais a ciência, os cientistas, as nossas instituições públicas. Né? Porque a população ela precisa entender, e ela vai entender, eu tenho certeza, que nós precisamos de ciência para caminhar rumo a uma sociedade mais civilizada. Tá? Então, mas a gente tem essa dificuldade, né, de conversar com a população para fazer chegar uma mensagem assim mais clara. Então, nós vamos precisar, assim, desde o início lá da educação, ensino básico, ensino fundamental, médio, nós vamos precisar falar sobre questões relativas à ciência, sobre como foi o enfrentamento dessa pandemia, porque nós vamos falar dessa pandemia por muitos anos, e da importância da ciência e dos cientistas, e que nós precisamos, para enfrentar essa pandemia, né, dos cientistas, dos divulgadores científicos, dos jornalistas, né, que defendem a ciência, né, para enfrentar, inclusive, esse movimento anti-ciência. Né? A ciência ela ficou muito popular, mas nós vamos precisar criar esses canais de interface aí com a sociedade, para que a gente possa mostrar esse conhecimento produzido aqui nas universidades. Então, é preciso mostrar para as nossas crianças como a ciência está salvando milhões de vidas nessa pandemia. Olha só, uso de máscara é ciência, gente. Água e sabão é pura ciência. Álcool gel, distanciamento físico, os cuidados básicos de UTI, né? Os médicos aprenderam, né? As vacinas, vigilância epidemiológica para detectar as variantes, vigilância epidemiológica para testar os infectados, para isolar os infectados, a vigilância genômica para detectar as variantes, tudo o que surgiu de equipamentos, né, de proteção individual, enfim, o compartilhamento de informações entre cientistas, né, nós vimos uma colaboração enorme entre as várias áreas, aí, as humanas, as exatas, as sociais. Então isso precisa ser explicado, né, para as nossas crianças no futuro, porque muitas delas vivenciaram essa pandemia. Então, muitas delas tiveram contato com ciência. E nós temos que aproveitar isso aí, gente. Né? Nós precisamos pensar em que estratégias. Eu falei desde o início, eu não sou um divulgador científico. Né? Eu não me considero um divulgador científico, eu não me preparei para isso. Eu sou um cientista, um pesquisador. Mas que, em virtude da pandemia, né, a situação da pandemia chegou, ela foi colocada aí, né? E aí eu senti a obrigação de fazer algo porque a sociedade ela estava totalmente à mercê. Então, nós precisamos, sim, cada vez mais
ensinar isso aí para os nossos jovens, para inspirar, né? Os nossos jovens, né? Para construir caminhos, né? Isso aí vai ser extremamente importante no futuro. Ó, essa é a mensagem para os nossos jovens cientistas que estão aqui assistindo, e até coloco uma mensagem que a Lília ali colocou aqui para o pessoal, que é excelente colocações, professor Luiz. Acredito que essa luta contra as fake news é responsabilidade de todos os cientistas. Então, os que estão aqui acompanhando, estão na carreira de ciência, cientistas, esse é um dever nosso, né? E é responsabilidade para que nós fazemos uma luta contra as fake news. Eu vou fechar, né, com uma colocação da Sônia, né, que traz uma abordagem até mais pessoal, que ela coloca a seguinte maneira: professor, parabéns por sua atitude. Né? Nós queremos agradecer mesmo, né, você, enquanto cientista, esteve à frente e realmente foi o porta-voz e levou essas informações importantes, né? E ela coloca assim: mas tratando com temas tão polêmicos, que incitam fortes embates, como fica a sua saúde emocional, né? Em alguns momentos chegou a pensar em fingir demência, né? E desistir de lutar? Se sim, o que o faz persistir com tanta garra? Sônia, né? Sua pergunta até me emociona, né? Porque me levou a muitas reflexões, né? Sônia, nós temos uma obrigação moral, né? Nós temos que ir para o embate, porque se nós não formos para o embate, eles vão tomar conta dos espaços, do espaço que é da ciência, dos cientistas, né? Não é deles. E eles ocupam esses espaços muito bem. Então foi assim, do ponto de vista pessoal, eu estava conversando até com alguns amigos, né? Porque foram 2 anos assim, Sônia e professor Limi, muito intensos, né? Fim de semana, feriados, assim, todos sempre estudando, lendo muito para procurar levar a melhor informação baseada na ciência. E quando você se dispõe a fazer isso, você acaba conhecendo muita gente do bem, muita gente boa, mas também acaba sofrendo muitas agressões, ofensas, perseguições. Isso aí aconteceu com todos que lutaram contra esse movimento negacionista. E isso é muito pesado, né? Então foram assim muitos sacrifícios do ponto de vista, né, pessoal. Tem influência, tem um impacto enorme assim na qualidade de vida, na qualidade do sono, porque você lida com gente muito ruim, né? Com muitas mentiras, com muito ódio, e não é fácil, né? Mas assim, quando às vezes você recebe uma informação de alguém que tirou algum benefício, né, algum proveito daquela informação e que fala para você, ó, que ajudou a salvar vidas, é muito bom, é muito bom. Desculpa. Com certeza, Luiz, você salvou muitas vidas, viu? Tenha certeza disso. E nós, então, chegamos ao fim desse bate-papo que foi fantástico, fantástico. A gente queria agradecer, né, Luiz, você novamente por tua disposição, né, tua energia, né, teu desprendimento de vir conversar, né, da sua experiência, da importância que você trouxe aqui para os jovens cientistas que estão aqui assistindo, né, de que isso é uma bandeira, uma luta que todos precisamos, né, entrar e fazer a diferença, né, faz parte da nossa atividade enquanto cientista. Então, eu vou deixar o microfone final, Luiz, para você fazer as suas considerações finais, né, para a gente poder encerrar essa mesa aí que foi simplesmente fantástica. Eu peço desculpas, eu fiquei um pouco emocionado agora no final. Eu só queria, para Eu finalizar, também fiquei, viu, Luiz? Eu fiquei emocionado, junto contigo, porque não tem como não ficar, né? E realmente foram 2 anos de luta, você teve lá, frente a frente, né? Sofrendo os embates aí, e, que nem você falou, agressões, não foram nada fáceis, e acho que a sociedade agradece, né? Deve muito
a essa atuação desprendida, né? Pela primeira, desde que eu vi você sair a campo, nossa, o cara assim realmente está indo, fazendo toda a energia, fazendo, né, postagem, fazendo lives, conversando, né, e não é fácil. Eu pude acompanhar esse testemunho do teu esforço, né, e de fazer essa diferença. E eu tenho certeza que fez, né? Então, Luiz, eu também fiquei emocionado, né, por você, né, por todos os que falam da ciência aqui, e acho que a gente pode sentir-se orgulhoso de termos aqui na Unicamp pessoas que nem você, né, que está fazendo diferença, levando a ciência para pessoas que não têm a formação de uma maneira simples e que vão salvar a vida delas. Esse é o resumo da ópera que eu faria. Mas eu vou pedir para você, Luiz, fazer, né, deixa a tua mensagem. Bom, como eu falei, né, eu penso que esse tipo de atividade, professor, vai ser cada vez mais importante. E nós devemos discutir e valorizar essas atividades de divulgação científica nas nossas instituições, também pelas nossas agências de fomento. Como eu disse, eu não me considero um divulgador científico, eu não me preparei para isso, eu não estudei para ser um divulgador científico, né? Eu sou um cientista, eu não fiz cursos com quem entende dessa arte de comunicação, eu não sou um youtuber com milhões de seguidores, eu não sou um influenciador digital, eu não tenho milhares ou milhões de seguidores nas redes sociais, mas a pandemia chegou, né, gente? A situação, ela se impôs. E aí foi uma sensação, assim, de obrigação de me envolver nessas atividades de esclarecimento da sociedade, e isso tudo ocorreu de uma forma muito natural, né? Muito espontânea, né? Sem nenhum tipo de compromisso, de ganho financeiro, nada. Eu simplesmente me senti na obrigação de ajudar a esclarecer, né, meus familiares, meus amigos, meu pai, minha mãe e a sociedade, né, de forma geral, que estava sendo bombardeada por essa onda gigantesca, gente, de desinformação. Então, eu procurei fazer aqui uma reflexão que eu espero que seja útil, né, para cientistas, para divulgadores de ciência, para colegas aí das várias áreas e para os nossos estudantes, né? Então, eu agradeço muito o convite, extremamente honroso, fiquei muito feliz de participar e me coloco à disposição, professor, para, eventualmente, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mais algum esclarecimento, pode me escrever, pode passar meu e-mail e nós vamos sair dessa pandemia e eu espero que a gente leve lições dessa pandemia. E o que eu posso desejar agora para vocês, muito obrigado, fiquem bem, em paz e segurança, e olha, uma enorme gratidão, gente. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, Luiz. Amanhã nós temos o segundo dia do Congresso Brain, então vejo vocês lá. Tenha todos uma boa noite, bom descanso. Muito obrigado.